falando de um T3 nos bairros mais queridinhos da cidade, que são justamente essa região sul. É onde muito youtuber, muita gente faz divulgação sobre esses bairros, né? Todo mundo quer falar de Lamaçãs, todo mundo quer falar de Fraião, né? Gualtá, tem muita gente que tem muito conteúdo na internet sobre isso. Pensando nisso, é onde vai ser o maior valor de investimento, tá? É onde os imóveis vão ser mais caros, porque realmente a região sul é onde tem ali uma média de preço mais alta. Eu diria, iniciando em 200 mil, tá? Dificilmente acha coisas interessantes abaixo desse valor de 200 mil nessas áreas. E eu digo 200 mil sendo já assim otimista, pegar uma oportunidade que surgiu ali de ouro, tá? Porque a grande maioria vai estar 250, 270, vai estar um pouco mais caro, tá bom? Então 200 mil assim, oportunidades. Pensando numa oportunidade dessa de 200 mil, para um imóvel que a pessoa quer comprar e vai dar de entrada ali 30%, né, que é o normal nesse mercado hoje também. Antes da guerra a gente tinha uma média de 15 a 25% de entrada que os imigrantes tinham que dar. Tá? Quem morava aqui, quem já residia aqui, tinha salário aqui em Portugal e já tinha o primeiro imposto de renda já de Portugal também, ou seja, morando pelo menos há um ano, conseguia financiamento de até 90% do valor do imóvel. Tinha que dar de entrada só 10%. Hoje isso está mais complicado, isso está mais difícil. A guerra está tumultuando um pouco as coisas, os bancos estão ficando mais receosos, e isso está demorando fazer com que os bancos tomem coragem de novo para poder emprestar o dinheiro da forma que eles emprestavam. Então hoje o número de entrada, o valor da entrada, ele tem que ser maior. Tá? E a grande maioria dos bancos estão trabalhando com algo entre 25% a 35% de entrada. Tá? De 25% a 35%. Eu vou fazer um cálculo aqui médio de 30%. Tá? Pode variar 5% para cima, pode variar 5% para baixo. Mas num imóvel de 200 mil, você dando ali 30% de entrada, para ficar fácil a conta, a gente está falando de 60 mil, né? 20, 20, 20. Então a gente está falando de 60 mil de entrada. Pensando que você tem no máximo 45 anos de idade, você vai poder atingir o tempo máximo de financiamento, que são 30 anos. Aqui em Portugal tem duas regras para comprar um imóvel. A primeira regra, você pode financiar no máximo até 75 anos de idade. Então você não pode financiar até 76 anos de idade, 77 por aí vai, o máximo é 75, e por um período máximo de 30 anos. Então não adianta uma pessoa que tem 20 anos querer financiar o imóvel até 75, com isso teria um financiamento de 55 anos, que não vai ser possível, tá? O máximo financiado é 30 anos. Então se você tem 20 e tem condição financeira para já financiar, vai financiar no máximo até os 50. Então você vai ter os 30 anos só. Diante disso, com 30% de entrada, 60 mil, tendo que financiar, então, portanto, 140 mil, e esse financiamento sendo de 30 anos, você vai ter uma parcela média, tá? Uma parcela média de 600, 650 euros, tá legal? Esse valor vai ser o valor da sua prestação por mês. Um imóvel desse padrão, você consegue alugar ele por algo em torno de 1.000 a 1.300 euros por mês. Ou seja, pegando 600, 650 e jogando 1.300, você está dobrando o seu ganho. Você tem uma prestação de 600 e ganha no arrendamento 1.300, 1.200, que seja. Ou seja, você paga duas prestações com um único aluguel. É um ótimo investimento nesse sentido, porque você está fazendo ele trabalhar sozinho, você está fazendo o próprio imóvel se pagar, tá? Então é uma ideia interessante. Se você tiver, por exemplo, na faixa de 60 anos, vou fazer aqui a metade do valor, né? Fizemos o financiamento com 30 anos. Vamos supor que você tem 60, então agora seria só 15 anos de financiamento, né? Então vamos ali colocar com 15 anos de financiamento. Mas claro, pensando nisso, o valor da parcela aumenta muito. Então vamos dar um pouquinho mais de entrada, porque se você também é mais velho, desculpa a palavra,
Mas se você é mais idoso, desculpa a palavra também, você consegue, de repente, dar uma entrada maior, você já viveu mais, você já juntou mais dinheiro, você já juntou mais economias. Então vamos pensar que você vai colocar aqui um valor de 45% de entrada. Isso vai fazer com que você tenha uma prestação média de 800 euros, tá? Algo na média ali. Ou seja, ainda assim, o imóvel continua se pagando sozinho. Mesmo que você faça uma prestação com um valor maior, né? Ah, Giovanni, eu não consigo 45%, eu vou conseguir só 40%. A gente vai ter uma prestação média de uns 850, 870 euros, tá? Talvez chegando a 900 euros. Ou seja, ainda assim, se aluga ele no mínimo por 1.000, mais ou menos na média 1.200 a 1.300, você ainda está fazendo dinheiro. Então é sempre uma boa opção. É isso que eu quero mostrar para vocês, porque realmente vale a pena. Já um imóvel das mesma configuração T3, mas numa zona mais afastada, não sendo as queridinhas, digamos assim, você vai comprar ele na média ali por uns 150 mil, tá? Mas aí lembra, não é um imóvel com o mesmo padrão de luxo, com o mesmo padrão de conforto que você tinha nos bairros mais nobres da cidade. Vai ser um imóvel T3, 3 dormitórios, cozinha e tudo mais, sala, mas é um imóvel ali mais simples, digamos assim, tá? Esse imóvel, na média, 150 mil. Podemos achar mais barato, podemos achar mais caro, você pode procurar aí nos sites de pesquisa de imóvel algumas coisas mais baratas, outras mais caras, tá? Mas pensando nisso, na média dos 150 mil, com 30% de entrada, pagando em 30 anos, a parcela cai para algo em torno dos 450, 460 euros, tá? Então a gente vai ter um valor mais ou menos nesse patamar. Nessas zonas, você vai alugar o imóvel, né, o apartamento, por algo em torno de 700 a 800 euros. Ou seja, você está praticamente também dobrando o valor do aluguel. O aluguel vai ficar mais barato, mas como a prestação também ficou mais barata, você continua mantendo essa tendência de praticamente dobrar o valor do aluguel. Então, vale também muito a pena nesse sentido.